Glória a Deus. Que bom poder estar aqui com os nossos queridos irmãos nessa noite que com certeza é uma noite especial para cada um de nós. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, do versículo 31 ao versículo de número 32. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém? Pode se sentar, queridos. Amém, glória a Deus. Foi-me dada a incumbência de, junto com os irmãos, nós meditarmos na palavra de Deus sobre a parábola do grão de mostarda. Nós temos muito que aprender do Senhor nosso Deus, porque Ele é o Deus que tem cuidado de nós. Quando nós lemos esta parábola, e aí a gente pode ler, e eu vou fazer essa leitura que os irmãos não precisam fazer, quando a gente lê lá em Marcos, do capítulo 4, ao versículo 30 e 32, está dizendo assim, olha: a que compararemos o reino de Deus? É como um grão de mostarda, quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, depois de semeado, cresce e se torna a maior do que todas as hortaliças, estendendo grandes ramos. Lucas escreve também, fala sobre essa parábola e diz: o que é semelhante o reino de Deus? A que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta, cresceu e tornou-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Os três evangelistas, eles fazem menção a esta parábola de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente observa que interessante a maneira como eles estão colocando essa parábola. E, queridos, quando a gente olha para ela, é tão simples. Parece que a gente olha, é uma parábola, é um grão de mostarda, e vocês sabem, o grão de mostarda, ele é muito pequenininho, bem pequeno. Ah, mas ele não é a menor semente. Botanicamente, nós podemos dizer que não, porque se você pegar uma orquídea, a orquídea é um pozinho, mas na época, para aquela época, era a menor semente que havia na região onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava. Lá na Palestina, ele estava e era a menor. Então, só para a gente contextualizar, entender um pouquinho por que nós estamos falando da menor semente. Quando a gente olha para ela, ela é tão pequena, e você olha para aquela semente e você fica pensando: o que vai sair daí? O que vai sair dessa simples semente? Mas o Senhor Jesus, de uma maneira muito cuidadosa, ele já começou a nos ensinar. Olha o que diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a vida que eu e você prestamos a Deus. O reino dos céus é a vida que nós vivemos na presença de Deus. É o povo de Deus reunido. É a igreja do Senhor. Ela é pequena para o mundo olha para a gente e eles falam: coitado desses aí, é uma igrejinha pequena, é um povo pequeno, mas eles não sabem que conosco está o Senhor Deus dos exércitos. Oh, aleluias! Bendito seja o Senhor Deus que vive e reina para todo sempre. Queridos, é interessante a gente observar que Mateus fala de um campo, Marcos fala da terra e Lucas fala de uma horta. Campo, terra e horta. Os três nos apresentando dessa forma.
o mesmo reino, a mesma semente, mas em ambientes diferentes. Vai entendendo tudo isso aí, para daqui a pouco você entender quem é você dentro do reino de Deus. Você tem espelho em casa? Se olha no espelho? E quando você olha no espelho, o espelho é um companheiro fantástico, né? A gente chega perto dele, ele dá a real de quem a gente é, de como nós somos e do que nós fazemos. E quando você chega diante do teu espelho, você começa a conversar com ele e perguntar: quem eu sou? Eu sei que essa região nós temos muitos estudantes, muitos irmãos que já passaram da graduação, estão na pós, estão enfrentando tantas e tantas coisas, mas eles estão buscando alguma coisa, buscando algo mais. O que aprendeu, aprendeu, mas ele precisa aprender mais, porque o universo é grande. E assim, só quero te dizer uma coisa. Eu olho para você e vejo em você uma pequena sementinha. Oh, louvado seja Deus. Quando nós olhamos as crianças na igreja, vemos pequena sementinha. Mas o que Deus vê? Como Deus te vê? Como é que Deus vê essa pequena sementinha? Bendito seja o Senhor. O reino de Deus, ele não depende apenas da semente, mas ela depende também do ambiente onde ele está sendo plantado. E nós estamos plantados na presença do Senhor. Vamos falar, e aí eu queria até colocar um tema na mensagem de hoje, o valor das coisas pequenas. Nós costumamos não dar valor para as coisas pequenas. Eu tenho um carro pequeno, hoje eu tenho um carro pequeno, eu tenho um Fiat Mobi. Vocês já tiveram um Fiat Mobi? Pequeno, irmãos, cabe nada. O meu neto, tem 5 anos de idade e ele reclama: o carro do vovô é muito pequeno. O tio tem um carro maior. Sou igual o pastor Cleverson, né? Que cada dia tem um carro diferente, bonito, grande. Mas lá em casa é assim, é pequenininho. O meu carro é pequeno. E é interessante, irmãos, quando eu chego em algum lugar com o meu carro, eu não impressiono, porque é um carrinho pequeno. Mas quando, às vezes, eu troco de carro, pego um carro melhor, que eu chego, a impressão é outra. Olha! E é a mesma coisa, irmão. Eu lembro, meu irmão tinha um tipo, já ouviram falar do tipo? E meu irmão falava o seguinte: esse meu tipo é ano 2025, modelo 2026. Mas como assim? Tipo terminou em 90 e pouco, o tipo é meu, coloco o ano que eu quero. Ele dizia isso, porque era o carro dele. E é interessante, às vezes, queridos, as pessoas nos medem pelo que eles estão vendo. Mas tem uma coisa, o Senhor mede você pelo que Ele te conhece. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua alma, Ele sabe a sementinha que Ele plantou na terra. Ele sabe, porque Ele já tem o resultado. Quando eu planto a sementinha na terra, eu fico pensando, mas eu não tenho a noção do que vai sair, de como ela vai ficar. Eu sei que ela vai passar por um tratamento debaixo da terra até chegar ao tamanho. Mas eu preciso dar valor àquela sementinha, porque lá na frente o Senhor está nos ensinando aqui que ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer, mas tem um processo. E às vezes, querido irmão, às vezes, minha querida irmã, você deixa de dar valor às coisas pequenas. Zacarias 4:10 diz: não desprezeis os dias das coisas pequenas. E às vezes nós desprezamos. Eu me lembro de um garoto chamado Felipe. Felipe era uma bênção na igreja. Mas só que o Felipe é o seguinte: todo culto, irmãos, círculo de oração à tarde, culto da noite, todo culto que o Felipe estava, Felipe se levantava, quando fazia o apelo, o Felipe era o primeiro que aceitava Jesus. Todo culto. Isso na quarta, na sexta, se tivesse apelo, Felipe vinha para frente, e tinha dias que o Felipe vinha chorando para frente. Eu me incomodava com aquilo. Eu falava: meu Deus do céu, será que a irmã não sabe, não conversou com o Felipe? Por que o Felipe vem para frente toda vez? Eu não entendia. Posso falar a verdade? Eu não dava valor para aquilo que ele fazia. Eu achava até meio estranho.
Eu achava que ele tinha alguma dificuldade, porque Felipe, todas as vezes que alguém fazia o apelo, ele se entregava ao Senhor. 31 de dezembro, nós estamos no culto da passagem do ano, e eu comecei a observar que um dia a família inteira do Felipe veio para frente. Veio a mãe, o pai não era crente. Naquele dia o pai veio, aceitou Jesus. A partir daquele dia, a gente não presta muita atenção, a gente dá pouco valor às coisas pequenas. Passou, eu nem prestei atenção, o Felipe não estava mais vindo à frente. Olha que interessante, pastor. Aleluias, bendito seja Deus. A mãe do Felipe foi dar o testemunho. Irmãos, eu quero aqui dar o meu testemunho de gratidão. Os irmãos conhecem o Felipe. Felipe, graças a Deus, está na igreja. E os irmãos viram durante anos o Felipe vindo para frente e aceitando Jesus. Quantas vezes eu falei com ele, Felipe, não precisa disso, Felipe. Felipe disse o seguinte, mãe, eu vou continuar indo na frente. Eu vou aceitar Jesus todos os dias, até o dia que meu pai se render aos pés do Senhor. Oh, aleluias, bendito seja Deus. Até o dia que o meu pai entregar sua vida para Jesus, eu vou estar me entregando de corpo e alma, porque eu sei que Deus vai libertar o meu pai da droga, eu sei que Deus vai libertar o meu pai da bebida, eu sei que Deus vai levantar o meu pai como um homem de fé e esperança na sua casa. Oh, bendito seja Deus. O meu rosto caiu e eu olhei para mim mesmo e comecei a entender, meu Deus, tem misericórdia. Às vezes não damos valor às coisas pequenas e o Espírito Santo de Deus, nesta noite que estamos começando as primícias, as primeiras coisas, o Senhor está te dizendo, dá valor. Dá valor, é pequeno, mas dá valor, porque do pequeno eu vou fazer grande. Bendito seja Deus. Oh, aleluias. Você pode glorificar a Deus nesta noite? Glorifique ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando contigo nesta noite. O valor do pequeno, Jesus começa destacando algo chocante, é a menor de todas as sementes, é a menor. Ninguém vai dar valor para quem é menor. Eu já disse para vocês, é difícil às vezes as pessoas darem valor às coisas menores. Oh, bendito seja Deus, mas o pequeno para Deus não é fracasso, o pequeno para Deus é um estágio, bendito seja Deus. Deus te colocou numa posição pequena, fica lá, passa o processo, porque Ele vai te colocar na grande, bendito seja Deus. Ele é Senhor. Davi foi pequeno antes de ser rei, José foi pequeno antes de ser governador. Jesus foi pequeno antes de morrer na cruz do Calvário para abraçar a mim e a você. Louvado seja Deus. Deus confia grandes coisas a quem aceita começar pequeno, começar com as pequenas coisas. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Quem despreza o pequeno não está pronto para receber o grande. Escuta isso, quem despreza o pequeno não está pronto para receber a grande bênção e a grande vitória que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o Senhor vive e reina para todo sempre. E é interessante que o homem pegou essa semente e ele jogou na terra. No Marcos diz que ele colocou numa hortaliça que ele tinha, num espaço que ele tinha. E é interessante que eu e você estamos aqui na casa do Senhor. Senhor, eu estou congregando no Santa Isabel, mas por que, Senhor? Eu poderia congregar na sede, eu poderia congregar, mas é aqui que Deus, o Senhor, quer levantar você e fazer você grande, bendito seja Deus. Aqui, Deus, o Senhor, tem promessa para a sua vida. Aqui o Senhor tem renovação para a sua vida. Aqui o Senhor tem cura. Aqui o Senhor tem libertação. É aqui que Deus opera na sua vida. Bendito seja Deus. Crescendo sob pressão.
aquela sementinha está agora debaixo da terra. E para ela crescer? Ninguém nunca ficou sentado olhando como é que é o crescimento de uma mudinha no meio da terra. Mas ela sofria pressão da terra, a pressão. O grão de mostarda cresce debaixo da terra, longe dos olhos. Hoje é fácil, queridos. Hoje nós queremos palco e nós queremos palmas. Hoje todo mundo quer isso. Bendito seja Deus. Mas Deus vê você lá no seu quarto. Deus vê você lá na rua onde você mora, lá no lugar onde você está, porque o Senhor, Ele é que te ilumina, é Ele que te abençoa. Bendito seja Deus. Para crescer, essa semente precisa ser enterrada, ela precisa ser pressionada, ela precisa morrer para gerar vida. Se essa semente não morrer, ela não gera vida. Oh, bendito seja Deus. Nós já morremos com Cristo. Por isso que nós estamos aqui vivos, adorando e exaltando o nome de Jesus. Estamos aqui servindo ao Senhor. Bendito seja Deus. A pressão, queridos, não é rejeição da parte de Deus. Às vezes você, sementinha que Deus vai levantar para uma grande obra, está sendo pressionado, está sendo judiado. Mas tem uma coisa, você não está sendo rejeitado, você está sendo preparado para coisas grandes, bendito seja Deus. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A cada desafio é algo novo que você tem que enfrentar, que você tem que vencer, e o Senhor está contigo, e o Senhor está te abençoando, longe dos olhos, longe de tudo, mas Deus, o Senhor, está te orientando e te dando as bênçãos e as vitórias que você precisa. Espremido, a pressão, mas você está aí, em pé. Antigamente nós cantávamos, hoje já não cantamos mais, né? Alguns hinos, já há alguns anos, né, irmãos? A gente cantava alguns corinhos, Caminhando Eu Vou para Canaã, tantos e tantos corinhos que a gente cantava no meio da luta. Então, você cantava, ia surgindo canções. Hoje já é coisa bem diferente, hoje já é... A forma de servir ao Senhor é diferente. Mas nós somos servos do Senhor, Ele fala conosco e nós conhecemos a voz do Espírito Santo de Deus, para que aquela sementinha se transforme numa raiz. Ela precisa de resistência, ela não vai crescer sem resistência, porque ela passou por um processo. Oh, aleluias! Se nós formos conversar com os nossos irmãos da fé, os mais antigos, e eles nos contarem as experiências que eles têm com o Senhor, nós vamos entender o que é passar o processo de Deus. Passaram por tudo, mas nunca estiveram sozinhos. Deus sempre esteve abençoando e orientando. Oh, irmãos, a gente não dá valor às coisas pequenas. Eu tinha uma filha, uma moça de 35 anos, jornalista, professora universitária, uma bênção, pastor Cleverson a conheceu. Priscila, amiga do pai, nós dividíamos tudo, fazíamos tudo juntos, enfim. Um dia o Covid bateu na porta da minha casa. Eu caí de Covid, a Priscila falou assim para mim: pai, se eu pegar Covid, eu não vou suportar. Ela estava grávida do 7º mês. E eu comecei a orar a Deus. E eu comecei a não entender por que aquele processo. Por que nós estávamos passando aquele processo. Eu e a minha casa. Minha casa sou eu, a minha esposa, a irmã Ana, o Hugo, meu filho, a Bruna, que é a mais nova, e a Priscila, que era a minha filha mais velha. E nós começamos a orar e pedir a Deus ter misericórdia. Quartos isolados, aquela história que vocês passaram, que vocês conhecem. E nós começamos a unir a família. Nós unimos a família da minha parte, os meus parentes, e unimos os parentes da minha esposa. Nós fazíamos live,
Nós orávamos por ele, nós colocávamos a Priscila nas mãos dele, nas mãos de Deus. Priscila foi para o hospital, e o que é interessante, irmãos, três primos que a gente olhava e dizia, essa semente é ruim. Essa não tem jeito. Essa semente não brota. Mas Deus, através daquele testemunho, a família junta orando, todo mundo chorando, palavras de conforto, palavras de fé. Priscila foi entubada no dia 8 de março de 2005 anos atrás, 21. 8 de março. Retirou o bebê, que é o Vinícius, meu neto, tem 5 anos hoje, vai fazer 5 anos. Vinicinhos não conheceu a mãe. A mãe foi entubada e ficou 10 dias entubada. Dia 18, o Senhor a recolheu. E aí? O que fazer? O que falar? Cadê a fé? Priscila ligava para mim, falava assim, ô pai, ora aí, pai. Ora aí. Ela estava no hospital. Ora por mim, pai. Os médicos vão passar daqui a pouco. Meu filho, um gigante, se agarrou comigo. Enfim. Quando ela falava assim, ora aí, pai, pede, ou às vezes falava com a irmã, pede para o pai orar. Cadê a força do pai para orar? Cadê a coragem do pai de orar? O Senhor a levou. Foi tão triste, irmãos, porque a Priscila, se ela tivesse aqui, ela estava falando com todos vocês. É fantástico, era fantástico. E aí eu fui enterrar a Priscila. Eu e mais 9 pessoas, tão somente. Autorizaram a gente a entrar em 10 pessoas. Do lado de fora, eu tinha mais de 60 pessoas que eram os meus familiares que vieram. Igreja, longe, nenhum dos irmãos tiveram coragem de ir. E eu não repugno, não faço. O pastor que foi indicado para fazer o velório, ele não teve coragem de ir. E eu fiz o velório da minha filha. E eu não entendia o que estava acontecendo. Sinceramente, eu não entendia. E eu fiquei dias assim, triste, pensando, orando. Mas o Senhor começou a falar comigo. Eu vou te consolar para você consolar outros. Eu vou te consolar para você consolar outros. Oh, aleluias. E nós fomos consolados, irmãos, pelo Senhor. Consolados para consolar. Oh, glórias a Jesus. E o que eu observei, e Deus começou a falar, olha, Deus falou muito com a gente. E eu observei vários irmãos nossos foram com o Senhor, mas muitos irmãos foram e voltaram. Estavam já na... E eu entendi. Priscila estava preparada para estar com o Senhor. Oh, bendito seja Deus. E hoje é a nossa alegria. Em casa a gente brinca, fala. Meu netinho, a gente está orientando ele. É claro que tem um monte de coisa, né, psicologicamente falando, enfim. Mas, graças a Deus, ela está com o Senhor na glória. E nós estamos consolados, aguardando o dia que estaremos com ela. Mas fomos prensados, querido. Fomos prensados. Porém, nós chegamos a consolar vidas, várias pessoas, quase que na mesma situação. Nós oramos, consolamos e Deus, o Senhor, deu vitória. Bendito seja Deus. Nenhuma raiz cresce sem resistência, nenhuma fé amadurece sem processo. O Senhor trabalha na sua vida. O Senhor trabalha na sua vida. Oh, bendito seja Deus. Aleluias! É semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. A semente é a mesma, mas o resultado depende do solo. Onde você foi semeado? Hoje nós temos igreja para todos os gostos. Evangelho da conveniência. Não gosto do pastor Cleverson. Não vou congregar com ele. Não tenho porquê. Eu tenho livre-arbítrio. Não gosto da Assembleia, porque a Assembleia... Só canto hino da harpa, desculpa, eu já estou
Só canto o hino da harpa. O evangelho da conveniência. Mas o Senhor te plantou num solo fértil. Oh, louvado seja Deus. O Senhor te plantou num terreno fértil e você pode ficar tranquilo, porque aqui você tem do Senhor todos os dias uma palavra de bênção, uma palavra de ensino, uma palavra de consolo, uma palavra que faz você caminhar mais e mais na presença de Deus. Oh, louvado seja Deus. A pergunta não é se Deus planta, a pergunta é que tipo de terra nós temos sido na casa do Senhor. Terra dura não sustenta crescimento, terra cuidada gera fruto. Por isso que a igreja está aqui, ó, bonita, gerando fruto, bendito seja Deus. E olha que interessante, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore. De uma simples semente, que você olha e você diz, não vai dar nada, não vai dar resultado. Se você ler a biografia dos grandes homens, a maior parte deles, vamos falar do nosso pastor José Wellington, comerciante, um feirante, um homem de feira, veio do Ceará para cá, sabe-se lá a condição que ele veio, mas aí começou a trabalhar, Deus abençoou, abriu uma loja, a loja dele se chamava Rupama, Ruth, Paulo e Marta, o nome dos 3 filhos, uma das lojas, e outras lojas, enfim, e Deus foi prosperando. Um dia Deus disse, chega, José Wellington, eu tenho um negócio diferente para você. Você vai sair de trás da boleia desse caminhão, de trás dessa barraca, e você vai agora anunciar o meu evangelho para um grande povo, bendito seja Deus. E hoje conhecemos a sua história, a sua trajetória, como Deus o levantou de uma sementinha lá de São Luís do Curu, lá do fim do Ceará. Ele está aí fazendo a obra de Deus. E quantos que ele não ganhou para Jesus estão hoje fazendo a obra? Ei, sementinha de Jesus, aleluia, Deus tem uma grande obra com você. O povo olha para você e fala, isso daí não tem resultado, isso aí não vai dar nada, mas Deus vê a árvore pronta, viu? Deus vê você formado, Deus vê você sendo vencedor, Deus vê lá na frente, o que eu não vejo, o Senhor Deus vê, bendito seja Deus, e se você pode, receba essa palavra no teu coração nesta noite. O que o pastor Cleverson não vê, Deus, o Senhor, ele está vendo. O que o homem não vê, Deus, o Senhor, está vendo, porque você é povo especial, zeloso, você é servo de Deus, é filho de Deus, você é sementinha na mão do Senhor, o Senhor te escolheu, plantou em uma terra, você passa processo, passa dificuldade, mas olha você crescendo, pelos olhos da fé, recebe essa palavra nesta noite, bendito seja Deus. É fácil crescer? Não é. Tem um processo, mas o Senhor vai contigo. A cada etapa que você vence, a cada prova que você faz, a cada situação que você vence, Deus, o Senhor, te abençoa. Bendito seja Deus. O que acho interessante, queridos, é que o grão de mostarda não faz ruído para crescer, não tem barulho. É quietinho, é calado. Ele cresce no silêncio. Quando você olha, a árvore dá em torno de 9 a 10 metros. Fica uma árvore grande, daquela simples sementinha. Ela deixa a hortaliça completamente cheia e se diferencia. E o que é interessante, ela se diferencia no meio das outras. Bendito seja Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Eu sei que eu estou, nesta noite, ministrando a palavra de Deus para pessoas que Deus, o Senhor, levantou para fazer uma grande obra aqui nesta região. Aleluias! Você às vezes se pergunta, por que, Senhor?
Por que eu tenho que passar aqui esse tempo? É nesse tempo que Deus, o Senhor, vai trabalhar na tua vida, te preparando para você ser grande na presença de Deus. Mas meu projeto é pequeno, não importa. O projeto de Deus para você é grande. Bendito seja Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Não despreze os pequenos começos. Não abandone os dias pequenos. Não queira abandonar as coisas pequenas. Olhe para elas com cuidado e veja como Deus pode transformar e abençoar. Bendito seja Deus. Estamos no culto da primícia. É o segundo culto. Começamos ontem, estamos hoje. Aí você fica se perguntando, o que será que vai acontecer daqui a 15 dias? Deus, o Senhor, o sabe. Fica firme, persevera, fica na presença de Deus. Se você tem um propósito, seu propósito está diante de Deus e Ele, o Senhor, vai te abençoar, Ele vai te responder, porque Ele é Deus que responde. Ele é Deus tremendo, bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, não se esqueçam, olhe para você. Quem sabe eu olhando para você, eu não consigo ver o que Deus vai fazer na tua vida, mas se você é espiritual, veja, abra os teus olhos e veja como Deus, o Senhor, pode te abençoar poderosamente, usar você, porque você é servo de Deus, você foi chamado, você custou muito caro para Jesus. Você custou o preço de sangue na cruz do Calvário. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é uma pessoa especial. Bendito seja Deus. Ainda que aonde você está não te considerem, o Senhor te considera. Bendito seja Deus. Ainda que esse mundo não te valorize, o Senhor te valoriza. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele é o teu Deus e Ele te valoriza. Não se esqueça disso. Levante a tua cabeça, porque o Senhor é o Senhor que te abençoa, porque o Senhor é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te orienta. Ele é a tua direção. Bendito seja Deus. Grãozinho de mostarda, pequeno. Deus está vendo como você é grande. Bendito seja Deus. E nesta noite, você, com certeza, sai daqui desafiado a olhar de uma maneira diferente, a ter a mentalidade do grão de mostarda. Olhe para o grão de mostarda e veja o resultado. Bendito seja Deus. Pela fé você pode fazer isso. Pela fé você pode receber de Deus esta bênção e esta vitória nesta noite. Hoje é uma segunda-feira. Você podia estar em casa, mas o Senhor disse, não, eu tenho um encontro marcado contigo, porque eu quero revelar a você o quanto eu sou grande, o quanto eu sou poderoso. Se a gente for pensar na trajetória de José, vamos ver que ele não tinha esperança alguma. Era um menino, era uma semente lá, podre para os irmãos dele. Tanto é que os irmãos dele o jogam dentro de uma cisterna. Ele é achado por um grupo de beduínos e é vendido. Olha que situação. Mas Deus estava olhando para José. Deus estava trabalhando na história de José. E se você me permite, Deus está trabalhando na sua história. Bendito seja Deus. Olha a virada que deu a sua vida. Olha onde você chegou. Olha onde você está. Deus, o Senhor, está trabalhando. Bendito seja Deus. E ele tem bênçãos, tem vitória, mas ele tem lutas. Você passa por elas e o Senhor te dá vitória. E o que eu acho interessante, e aí já vamos encerrar, que ele diz o seguinte, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Oh, aleluia. O que Deus te dá não é para ficar somente com você. Que Deus te dá é para você distribuir para as outras pessoas. Deus deu dons à sua igreja. Coisa, irmãos. Quando cheguei na porta, eu fui recebido pelo irmão. Com prazer, com alegria. Se vê o rosto dele, a alegria de receber os irmãos. Chegando aqui, pedi um favor ao jovem. Me atendeu imediatamente. Por quê? Porque são
pessoas que têm o dom de Deus para fazer a obra de Deus. Às vezes, nem é visto. Às vezes, quase ninguém vê, mas o Senhor vê, bendito seja Deus. O Senhor é o Senhor que vê, o Senhor é o Senhor que olha, o Senhor é o Senhor que abençoa o seu povo. Oh, louvado seja Deus. Você pode ir para casa hoje, mas vá pensando, meu Deus, é um grãozinho pequeno de mostarda, mas eu não sei qual vai ser o resultado. Oh, louvado seja Deus. E permita-me falar com as mamães. Seu filho é uma sementinha. Veja a terra que você vai plantá-lo para que ele cresça um grande homem na presença de Deus. Por que nós apresentamos os nossos filhos? Oh, irmãos, e quando a gente apresenta, a gente entrega a Deus. Só que quando Deus pede, luta para você entregar, mas está nas mãos do Senhor. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua igreja nesta noite. Poxa vida, vocês queriam ouvir uma palavra poderosa, vocês queriam que eu pulasse para cá e para lá, mas o que o Espírito Santo de Deus quer te trazer é isso. Ele quer dizer para você o seguinte: eu não te perdi de vista. Oh, aleluias. Eu estou te ouvindo, eu sei o que você precisa. Eu sei onde é a tua dor. Eu sei onde é a tua dificuldade. Eu tenho a resposta que você precisa. É isso que Deus está te dizendo nesta noite. Bendito seja Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que as bênçãos de Deus sejam derramadas para a sua vida. Não se esqueça, hoje, dia 5 de janeiro de 2026, Deus falou contigo. Marque aí. Eu sou uma pequena sementinha, mas eu vou ser grande na presença de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida da sua igreja e a vida de cada um dos nossos irmãos. Não saia daqui sem levar a tua bênção e a tua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus.